Durante toda a infância, Clara nunca disse uma única palavra. Médicos tentaram de tudo, mas nada funcionava, até que um simples coletor de lixo cruzou o caminho dela. E o que aconteceu depois mudou a vida de uma família inteira. Naquela rua silenciosa do bairro nobre de Vila Aurora, tudo parecia seguir o mesmo roteiro de sempre. Casas impecáveis, gramados perfeitamente cortados, carros importados enfileirados nas garagens. Um mundo onde o silêncio era sinônimo de status. E era nesse silêncio que a pequena Clara, filha do milionário Henrique Vasconcelos, vivia desde que nasceu. Clara tinha 4 anos e quase nunca falava. Os médicos chamavam de mutismo seletivo, mas Henrique chamava de castigo. Um castigo misterioso que o tempo não curava, nem o dinheiro resolvia. Ele já havia levado a filha aos melhores especialistas do país. Psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas, mas nada parecia funcionar. Clara permanecia calada, observando o mundo com olhos que pareciam carregar um segredo que ninguém entendia. Henrique, um empresário frio e controlado, achava que tudo se comprava com esforço e dinheiro. Mas diante do silêncio da filha, ele se sentia impotente, e quanto mais o tempo passava, mais ele se fechava também. A mãe, Helena, havia partido quando Clara ainda era bebê, deixando apenas uma carta curta. Não consigo mais viver nesse castelo de gelo. Henrique nunca superou isso. E talvez, no fundo, a menina tivesse herdado esse mesmo silêncio de dor que rondava aquela casa. Naquela manhã de terça-feira, o som do caminhão de lixo ecoou pela rua, como fazia todas as semanas. Um ruído que, para os vizinhos, era apenas incômodo. Mas para Clara, havia algo diferente naquele som. Ela correu até a janela e observou com um brilho incomum nos olhos o homem que descia do caminhão com um sorriso enorme. Um sorriso que parecia iluminar até o asfalto. Era Miguel, o coletor de lixo da região. Sempre de uniforme verde e boné azul, cumprimentava cada morador com alegria genuína, mesmo que quase ninguém respondesse. Mas naquele dia, algo mudou. Henrique estava se arrumando para sair quando ouviu o portão eletrônico abrir. Correu até a porta e viu, para seu desespero, a filha caminhando até a calçada sozinha, descalça, rindo. Era a primeira vez que ele a via rir daquele jeito. O coração dele quase parou. "Clara! Volta aqui, filha!" gritou, já imaginando o pior. Mas antes que ele a alcançasse, Miguel se abaixou diante dela, surpreso e encantado com aquela pequena menina loira de vestido verde-água, que ria sem parar, olhando para o caminhão de lixo. "O que foi, mocinha? Gostou do barulho?" perguntou Miguel com um sorriso sincero. Clara não respondeu com palavras, apenas apontou para o caminhão e soltou uma gargalhada, que parecia rasgar anos de silêncio. Henrique parou a alguns metros de distância, sem saber o que fazer. Ele viu a filha encostar a mãozinha suja de pó no uniforme de Miguel, e algo dentro dele se quebrou. Era como se aquele homem simples, coberto de suor e poeira, tivesse conseguido o que nenhum especialista conseguiu: fazer sua filha rir. Ela nunca fez isso antes, murmurou Henrique quase sem voz. Miguel olhou para ele um pouco sem entender. "Fez o quê, doutor?" "Rir", respondeu Henrique, com os olhos marejados. "Ela nunca riu assim." Miguel abaixou o olhar sem saber o que dizer. Clara continuava rindo, encantada com o som do motor do caminhão e com o boné azul do homem. Henrique, por instinto, pegou a filha no colo e começou a pedir desculpas, como se tivesse invadido um momento sagrado. Mas Miguel apenas balançou a cabeça e disse algo que ficaria marcado para sempre. "Às vezes o que falta não é remédio, doutor. É gente de verdade por perto." Henrique ficou em silêncio. Aquela frase ficou martelando na mente dele o resto do dia. Nos dias seguintes, algo começou a mudar na rotina da casa dos Vasconcelos. Toda terça e sexta, Clara esperava ansiosa na varanda. Quando ouvia o barulho do caminhão, saía correndo com o mesmo brilho nos olhos. Henrique, relutante, começou a permitir. Afinal, era o único momento em que a filha parecia viva. Miguel sempre parava o caminhão em frente à casa e fazia questão de cumprimentar a menina. Trazia às vezes uma flor caída do jardim de alguma rua, um adesivo velho, ou simplesmente acenava. E a cada encontro, o riso de Clara se tornava mais forte, até que, um dia, ela fez algo que ninguém esperava.
Enquanto Miguel colocava os sacos no caminhão, Clara se aproximou e disse em voz baixa, quase como um sussurro, Miguel Henrique! Que observava da janela ficou paralisado. Era a primeira palavra da filha em mais de 4 anos. Ele saiu correndo, sem saber se ria ou chorava. Quando chegou à calçada, viu Miguel ajoelhado, com os olhos marejados, sorrindo. Henrique, tomado por uma mistura de gratidão e confusão, apenas disse, eu não sei o que você fez, mas obrigado. Miguel se levantou, limpou as mãos no uniforme e respondeu com humildade. Eu não fiz nada, doutor. Só tratei ela como uma pessoa. Naquela noite, Henrique não conseguiu dormir. Pela primeira vez em anos, sentiu que talvez tivesse feito tudo errado. Que no meio de tanto luxo, faltava o essencial, humanidade. Ele começou a perceber como Miguel falava com todos os moradores da rua, mesmo sendo ignorado. Como, apesar do trabalho pesado, nunca perdia o bom humor. No fundo, Henrique começou a sentir algo que ele não entendia direito. Uma mistura de inveja e admiração. E Clara, a cada semana parecia mais desperta, mais viva. Como se aquele homem tivesse acendido uma luz dentro dela. Mas o que Henrique ainda não sabia é que aquele encontro improvável iria mudar a vida dos 3 para sempre e revelar segredos que nem o tempo conseguiu enterrar. Nos dias que seguiram, a casa dos Vasconcelos parecia outra. Henrique, acostumado com o som do silêncio, agora ouvia risadas pela manhã. Clara acordava mais cedo, arrumava o próprio vestido e sentava na varanda esperando o caminhão de lixo passar. Era um ritual, e Miguel, que nunca havia sido tratado com importância por ninguém naquele bairro, passou a ser esperado como se fosse um visitante especial. Certa manhã, Henrique saiu até o portão e chamou Miguel, que ficou meio sem jeito ao ver o patrão engravatado acenando para ele. Miguel, posso te pedir uma coisa? Disse Henrique, ajeitando o relógio caro no pulso. Claro, doutor. Você poderia passar aqui todo dia só para dar um oi para minha filha? Eu pago por fora, sem problema. Miguel abaixou o olhar e respondeu com simplicidade. Doutor, eu agradeço, mas amizade não se paga. Aquela frase desarmou Henrique. Ninguém falava com ele daquele jeito há muito tempo. Na verdade, ninguém o via mais como uma pessoa, apenas como o milionário da mansão branca. Mesmo assim, Miguel continuou aparecendo quando podia. Às vezes parava o caminhão por 1 minuto, acenava para Clara e seguia a viagem. Outras vezes, descia e brincava um pouco com ela enquanto os colegas gritavam. Ô Miguel, vambora, cara. Ele respondia com um sorriso. 1 minuto, gente. É importante. Henrique começou a descer também. No início, ficava apenas observando. Depois passou a conversar. Era estranho para ele. Um homem acostumado a reuniões frias e jantares de negócios. Sentar na calçada e conversar com um catador de lixo. Mas quanto mais ele falava com Miguel, mais percebia que aquele homem simples tinha uma sabedoria que o dinheiro não podia comprar. Sabe o que é, doutor? Disse Miguel um dia. A vida só é leve para quem não tem medo de sujar as mãos. Henrique ficou em silêncio. Clara, ao lado deles, ria enquanto brincava com uma tampinha de garrafa que Miguel havia transformado em anel de princesa. A vizinhança, porém, começou a comentar. As pessoas cochichavam nas varandas, achando aquilo inadequado. Uma mulher chegou a dizer, imagina o senhor Henrique conversando com o lixeiro? Onde já se viu isso? Mas Henrique não se importava. Pela primeira vez, ele sentia que estava aprendendo algo sobre o que realmente importava. E quanto mais se aproximava de Miguel, mais queria entender de onde vinha tanta leveza. Numa tarde de sexta, enquanto Clara dormia, Henrique ofereceu uma carona para Miguel até o depósito municipal. Durante o trajeto, a conversa foi ficando mais pessoal. Você sempre trabalhou com isso? Perguntou Henrique. Não, doutor. Já fui pedreiro, já trabalhei em obra, em roça. O que aparecia. A vida ensinou que dignidade não tem uniforme. Henrique olhou para ele, surpreso com a naturalidade das palavras. E você tem família? Miguel fez uma pausa longa antes de responder. Tinha. Minha mulher faleceu faz uns anos. E o meu filho? Eu não vejo desde pequeno. Henrique sentiu um nó na garganta, mas não perguntou mais. Aquela dor silenciosa parecia familiar. Os dois ficaram em silêncio o resto do caminho, ouvindo apenas o barulho do motor e o vento entrando pela janela. Naquela noite, Henrique ficou pensando naquilo.
Pela primeira vez, sentiu empatia por alguém fora do seu mundo e entendeu que talvez ele e Miguel tivessem mais em comum do que imaginava. Ambos tinham perdido algo que o dinheiro não podia comprar. Os dias se tornaram semanas e Clara começou a mudar cada vez mais. Falava pequenas palavras, cantava sozinha e até chamava o pai para brincar. Henrique, emocionado, passou a registrar tudo. Guardava cada sorriso como se fosse um milagre. E sem perceber começou a mudar também. Deixou de viver para o trabalho. Chegava mais cedo em casa. Fazia jantares simples com a filha e até tentou cozinhar, algo que jamais imaginou fazer. Miguel, por sua vez, também parecia diferente. Seus colegas de trabalho comentavam que ele andava mais animado, mais leve. Era como se aquela amizade improvável tivesse devolvido a ele algo que o tempo havia levado. Mas, como tudo que desafia a lógica do mundo, essa amizade logo despertou a inveja e o julgamento. Uma tarde, quando Henrique chegou em casa, encontrou uma carta anônima deixada embaixo do portão. Em letras grandes e tortas estava escrito: "Cuidado com quem você deixa perto da sua filha. As aparências enganam." Henrique sentiu um arrepio. O papel tremia em suas mãos. Por um instante, a desconfiança, velha conhecida dos ricos, tentou falar mais alto que o coração. Na manhã seguinte, ele ficou observando de longe quando o caminhão chegou. Miguel desceu, brincou com Clara como sempre e riu como se nada mais importasse. Mas Henrique estava diferente. O medo e a dúvida começaram a sussurrar dentro dele. E enquanto observava Miguel indo embora, uma pergunta o atormentava. E se alguém tiver razão? E se ele não for quem parece ser? A paz que ele havia sentido começou a rachar por dentro. E sem perceber, o primeiro fio da desconfiança já estava puxando o que restava da confiança e do milagre que havia começado ali. Henrique passou a noite em claro. A carta anônima estava sobre a mesa, amassada, mas ainda ali. Ele tentou ignorar, mas a dúvida não saía da cabeça. Passou horas revendo cada lembrança, cada gesto de Miguel. E quanto mais pensava, mais se convencia de que precisava ter certeza. Afinal, ele tinha uma filha, e para um homem que havia perdido quase tudo uma vez, a ideia de perder de novo era insuportável. Na manhã seguinte, quando o caminhão passou, Henrique não desceu. Clara correu até o portão, como sempre, mas encontrou o portão trancado. Bateu, chamou o pai e ele apenas disse de dentro de casa: "Hoje não, filha." A menina insistiu, chorou, mas Henrique permaneceu firme. Depois que o caminhão foi embora, ele se sentou no sofá, o coração apertado. Sabia que estava sendo injusto, mas o medo fala mais alto quando o amor é grande. No dia seguinte, decidiu ir até o depósito municipal. Chegou de carro, usando o mesmo terno caro de sempre, destoando de todo o ambiente. Procurou Miguel entre os trabalhadores e, quando o encontrou, chamou-o de lado. "Miguel, posso falar com você um minuto?" Miguel limpou as mãos no pano e se aproximou sorrindo. "Oh, claro, doutor." "Aconteceu alguma coisa com a Clara?" Henrique hesitou por um instante, mas foi direto. "Recebi uma carta anônima, dizendo para eu tomar cuidado com você." O sorriso de Miguel desapareceu. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que parecia congelar o ar. Henrique tentou continuar. "Eu sei que pode ser bobagem, mas eu precisava perguntar se existe alguma coisa que eu deva saber." Miguel olhou nos olhos dele, firme, mas sem raiva. "Doutor, eu não tenho nada a esconder. Só trabalho. E tento fazer o bem onde posso. Mas se o senhor prefere que eu me afaste, tudo bem. Não quero causar problema." Henrique se sentiu pequeno. A sinceridade na voz de Miguel desmontou qualquer tentativa de acusação. Mas o orgulho não o deixou pedir desculpas na hora. Ele apenas assentiu seco e foi embora. Nos dias seguintes, Miguel não apareceu mais. O caminhão de lixo ainda passava, mas outro funcionário fazia o percurso. Clara esperava na varanda, segurando um pequeno desenho que havia feito para ele. Um caminhão e 2 sorrisos de mãos dadas. Toda vez que o caminhão passava e ele não descia, ela perguntava: "Cadê o Miguel, papai?" Henrique não sabia o que responder. Via o brilho nos olhos da filha se apagando de novo. A casa voltava a ficar silenciosa, fria como antes. Uma semana depois, ele não aguentou mais. Saiu de carro e dirigiu até o depósito. Chegando lá, descobriu que Miguel havia pedido transferência para outro setor, longe dali. O gerente comentou. Ele disse que era melhor assim.
Falou que não queria ser motivo de confusão para ninguém. Henrique sentiu um peso no peito. Voltou para casa em silêncio e, quando chegou, encontrou Clara sentada no chão da sala, olhando o desenho que havia feito. Ela olhou para ele e disse baixinho: "Miguel foi embora?" Foi a primeira frase completa que ela formou na vida. Henrique se ajoelhou, abraçou a filha e chorou. Chorou por culpa, por arrependimento e por perceber que tinha acabado de afastar a única pessoa que havia conseguido trazer vida de volta para casa. Naquela noite, ele tomou uma decisão. Pegou o carro e foi até o bairro onde sabia que Miguel morava. Uma região simples, do outro lado da cidade. As ruas eram estreitas, cheias de buracos, e o cheiro de comida misturado com poeira tomava o ar. Bateu na porta de uma casa pequena, com pintura descascada. Miguel abriu surpreso. Estava de camiseta simples, ainda com as mãos marcadas de trabalho. "Doutor?" disse sem entender. Henrique respirou fundo. "Eu vim pedir desculpas." "De verdade." Miguel o olhou em silêncio. Henrique continuou: "Eu errei. A carta, a desconfiança. Eu deixei o medo falar mais alto. Mas minha filha, ela precisa de você. E, sinceramente, eu também aprendi a precisar dessa amizade." Miguel suspirou e disse com calma: "Doutor, eu entendo. O senhor só tentou proteger o que mais ama. Mas, às vezes, para proteger alguém, a gente acaba ferindo quem menos merece." Henrique abaixou a cabeça. Miguel, então, fez um gesto com a mão e o convidou para entrar. A casa era simples, mas cheia de vida. Fotos antigas na parede, um violão encostado num canto e um cheiro de café fresco. Henrique olhou ao redor, curioso, até que algo chamou sua atenção. Num porta-retrato em cima da estante, havia uma foto de Miguel abraçado a uma mulher e um garotinho pequeno. O mesmo sorriso largo, os mesmos olhos gentis. Mas o que o deixou confuso foi o detalhe. O menino na foto usava o mesmo sobrenome Vasconcelos, gravado em uma medalhinha no pescoço. Henrique se aproximou, intrigado. "Esse é seu filho?" Miguel assentiu com um olhar distante. "Era. Nunca mais o vi. A mãe dele foi embora quando ele ainda era bebê. Eu procurei, mas nunca encontrei." Henrique ficou paralisado. Uma sensação estranha percorreu o corpo dele, como se o destino tivesse acabado de abrir uma porta que ele nunca imaginou. Por um instante, o ar pareceu faltar. As peças começavam a se encaixar em silêncio dentro da mente dele. Mas a imagem da medalhinha o deixou com o coração acelerado. E antes que pudesse perguntar qualquer coisa, Clara apareceu na porta, sorrindo. Henrique havia trazido a menina junto, dormindo no carro. Ela correu até Miguel, que se ajoelhou e a abraçou forte, como se aquele gesto fosse mais natural do que tudo no mundo. Henrique observou a cena, com algo dentro dele se quebrando e se reconstruindo ao mesmo tempo. A dúvida agora não era mais sobre Miguel, era sobre o passado. E, de repente, uma pergunta o atravessou como um raio. Quem, afinal, era aquele homem que o destino insistia em colocar no caminho da sua filha? Henrique não conseguiu dormir naquela noite. A imagem da medalhinha no pescoço do garoto da foto não saía da cabeça dele. Era o mesmo modelo, o mesmo brilho, o mesmo desenho delicado que um dia ele havia mandado fazer para o próprio filho, antes dele desaparecer. Sim, antes de Clara, Henrique tivera outro filho, um menino chamado Gabriel, fruto de um relacionamento conturbado nos tempos em que ele ainda não era o empresário que todos conheciam. A história era um fantasma que ele nunca contou para ninguém. Quando era mais jovem, vivia em um bairro simples tentando crescer na vida. Trabalhava em um pequeno escritório de contabilidade e namorava uma moça chamada Luciana. Ela era o oposto de tudo que ele viria a se tornar. Doce, simples, sonhadora. Mas quando Henrique começou a subir na vida e aceitar os conselhos frios do pai, acabou se afastando dela. Luciana engravidou. E ele, cego de ambição, fugiu da responsabilidade, acreditando que não era o momento certo. Anos depois, soube apenas que Luciana havia se mudado para outra cidade, levando o filho com ela. Tentou procurá-los, mas nunca mais teve notícias. Com o tempo, apagou essa parte da própria história, ou achou que tinha apagado. Agora, ao ver a foto na casa de Miguel, aquele passado esquecido voltava como uma maré de culpa. Ele tentou não fazer suposições, mas algo dentro dele gritava que aquela coincidência era grande demais. Nos dias seguintes,
Henrique ficou dividido entre o medo de perguntar e a necessidade de saber. Miguel, por outro lado, parecia tranquilo. Continuava vindo visitar Clara. Ajudava em pequenas coisas pela casa e, sem perceber, se tornava parte da rotina, parte da família. Mas Henrique não conseguia tirar a dúvida da cabeça. Até que um dia, enquanto Miguel estava no quintal ajudando Clara a plantar uma muda de girassol, Henrique criou coragem. Miguel, posso te fazer uma pergunta pessoal? Miguel olhou para ele com o rosto sereno. Pode, doutor. Pergunta o que quiser. Henrique respirou fundo. Essa mulher da foto, Luciana, era o nome dela, certo? Miguel se espantou, sem entender como ele sabia. Era, sim. O senhor conheceu ela? Henrique sentiu um arrepio subir pela espinha. Engoliu seco e respondeu. Eu conheci. Miguel se levantou devagar. Como assim, doutor? Henrique hesitou por um instante. As palavras saíram com dificuldade, como se tivessem preso anos de vergonha. Antes de eu me casar, eu tive um relacionamento com uma mulher chamada Luciana. Ela engravidou. Mas eu era jovem, idiota, e acabei fugindo disso. Nunca mais as vi. Até hoje carrego essa culpa. O silêncio que se seguiu foi quase insuportável. Miguel ficou imóvel, o olhar distante. Clara, sem entender nada, continuava brincando no chão, sorrindo. Henrique continuou. Quando vi aquela foto, Miguel, eu juro que reconheci a medalhinha do meu filho. Era igual a que mandei fazer para ele antes de nascer. Igual. Miguel passou as mãos no rosto, tentando conter a emoção. Depois de um tempo, respondeu com a voz embargada. Luciana me contou que o pai do menino tinha desaparecido, que ela teve que criar o pequeno sozinha. Mas, doutor, o menino da foto não é o seu filho. Ele era o meu. Henrique arregalou os olhos. Como assim? Miguel respirou fundo e explicou. Eu conheci Luciana anos depois. Ela já tinha um menino pequeno. Ela nunca falou muito do passado. Só dizia que o pai do garoto não quis saber deles. Eu aceitei os dois como família. Criei o menino como se fosse meu próprio filho, até o dia em que ela ficou doente e partiu. As palavras de Miguel vinham como facadas brandas, cheias de verdade. Henrique ficou em silêncio, sentindo o chão desaparecer sob os pés. O peso da culpa e da emoção se misturavam. Por dentro, ele queria acreditar que o destino ainda estava lhe dando uma chance de consertar o passado. Mas Miguel terminou a frase com um golpe seco de realidade. O menino também se foi, doutor. Eu enterrei os dois com as minhas próprias mãos. Henrique sentiu o corpo estremecer. Não sabia o que dizer. A dor de Miguel era tão crua, tão profunda, que o silêncio era o único respeito possível. Depois de um tempo, Miguel respirou fundo e acrescentou. Sabe o que é estranho? Mesmo depois de tudo isso, eu nunca consegui sentir raiva de ninguém. A vida tem um jeito de nos dar o que precisamos, não o que queremos. Henrique olhou para ele emocionado e percebeu que, sem saber, aquele homem que o destino havia colocado no caminho da sua filha talvez estivesse ali justamente para curar algo muito mais profundo, a culpa dele próprio. Nos dias seguintes, os dois ficaram ainda mais próximos. Miguel passou a ir à casa todos os dias, ajudando Clara a aprender novas palavras, ensinando Henrique a consertar pequenas coisas e até a fazer café do jeito certo, sem pressa e com fé. Como dizia, a vizinhança que antes julgava, agora observava com curiosidade. Aquela casa, antes fria e silenciosa, agora tinha risadas, cheiros de comida e música tocando no quintal. Era como se o tempo tivesse começado a andar para trás, levando a dor e devolvendo a vida. Mas a vida, como sempre, guarda reviravoltas. E uma delas estava prestes a bater na porta de Henrique. Numa manhã chuvosa, enquanto Clara desenhava e Miguel arrumava o jardim, Henrique recebeu uma ligação de uma antiga amiga de Luciana, uma mulher chamada Dona Sônia, que ele nem lembrava mais. Ela havia descoberto, por acaso, que Henrique morava novamente na cidade e decidiu ligar. A voz dela era rouca, mas firme. Henrique, você precisa saber de uma coisa. Nem tudo que te contaram sobre Luciana era verdade. Henrique gelou. Como assim, Sônia? Luciana não foi embora sozinha. Ela foi forçada. E tem mais uma coisa. O filho dela não morreu como Miguel pensa. Henrique ficou sem ar. O telefone quase caiu da mão. Do outro lado da linha, Sônia apenas completou em tom grave. O menino tá vivo, Henrique. E ele tá mais perto do que você imagina.
Henrique ficou paralisado diante do telefone. A voz de Dona Sônia ainda ecoava em sua mente como um trovão distante. O menino tá vivo, Henrique, e ele tá mais perto do que você imagina. As mãos dele tremiam. Durante anos ele havia tentado apagar aquele pedaço da própria história. Agora, o destino o arrancava de volta à força. Sônia, o que você quer dizer com isso? Perguntou a voz embargada. Do outro lado, ela respirou fundo. Luciana me contou tudo antes de morrer. Ela tinha medo. O pai dela não aceitava o que tinha acontecido entre vocês. Foi ele quem a fez sumir da cidade. Disse para todo mundo que ela tinha ido embora para longe, mas na verdade, ele a manteve escondida por anos. Quando ela finalmente conseguiu fugir, o menino já era grande. Foi nessa época que conheceu Miguel. Henrique ouvia em silêncio, com o coração acelerado. Mas, e o garoto? Todos seus mais uma cinta. Tunturira sussurrou. Luciana me contou que antes de morrer, entregou o menino para alguém cuidar. Disse que era o único jeito de salvá-lo. Para quem ela entregou, Sônia? Para um homem simples, de bom coração, que ela conheceu quando ficou doente. O nome dele era Miguel. Henrique sentiu o chão sumir sob os pés. A cabeça girava. O ar parecia mais pesado. Você está dizendo que o menino que eu procurei a vida toda é o Miguel? Perguntou a voz quase sem som. Sônia hesitou. Luciana nunca me contou o nome verdadeiro do menino, mas ela dizia que ele carregava o mesmo olhar do pai, o mesmo jeito de calar quando o coração doía. Henrique deixou o telefone cair. As lágrimas vieram sem controle. A verdade era cruel demais para caber em palavras. Miguel, aquele homem que o destino havia colocado em sua casa, aquele que cuidava de Clara como um protetor, que o ajudou a se reerguer quando o mundo parecia desabar, poderia ser o filho que ele abandonou. Naquela tarde, Henrique não conseguiu olhar para Miguel do mesmo jeito. Cada gesto simples, um sorriso, um café passado, um olhar gentil para Clara, parecia carregar um significado novo, quase sagrado. Ele passou o dia inteiro em silêncio, até que à noite decidiu encarar a verdade de frente. Chamou Miguel para conversar. Os dois se sentaram na varanda, o som da chuva batendo no telhado. Por um instante, ficaram apenas olhando o nada como dois homens tentando entender o peso do destino. Henrique respirou fundo. Miguel, preciso te contar o que descobri hoje. Miguel percebeu a gravidade no tom dele. O que foi, doutor? Recebi uma ligação de uma mulher chamada Sônia. Ela conheceu a Luciana e me contou algo que muda tudo. Miguel se endireitou na cadeira, atento. Henrique continuou. Luciana nunca te contou quem era o pai do menino, não é? Não. Ela só dizia que ele tinha ido embora. Sônia disse que o pai dela forçou ela a fugir. Que antes de morrer, ela entregou o filho a um homem de bom coração. O nome dele era Miguel. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que parecia que até a chuva havia parado. Miguel piscou, tentando entender. O senhor está dizendo que eu era o menino dela? Henrique assentiu devagar, os olhos marejados. Sim, eu acredito que você é o meu filho, Miguel. Miguel levantou atordoado. Não, isso não pode ser verdade. Eu fui criado em abrigo. Eu lembro da minha mãe, mas eu era muito pequeno. Ela me chamava de meu sol e dizia que um dia meu pai voltaria para me buscar. As lágrimas começaram a descer pelos olhos dele. Henrique se aproximou com a voz trêmula. Miguel, eu fui um covarde. Eu te deixei. Eu errei mais do que qualquer homem poderia errar. Mas o destino te trouxe de volta para mim. Você não tem ideia do quanto eu pedi para Deus me dar uma chance de consertar o passado. Miguel olhava para ele, entre raiva e incredulidade, e eu passei a vida inteira acreditando que não era digno de nada, que não tinha pai nem futuro. E agora o senhor aparece, dizendo que é ele? Henrique apenas chorava. Se eu pudesse trocar de lugar com a dor que você viveu, eu trocava agora. Miguel deu um passo para trás, tentando respirar. Clara apareceu na porta, sonolenta, segurando o ursinho de pelúcia. Papai. Tá tudo bem? Os dois homens se viraram para ela. E naquele instante, algo quebrou dentro de Miguel. As lágrimas caíram com força, e ele ajoelhou diante da menina, abraçando-a. Henrique se aproximou, colocando a mão no ombro dele. 3 gerações, ligadas por um erro antigo e uma chance tardia de redenção. Miguel, entre soluços, disse:
Eu nunca tive um pai. Mas talvez Deus tenha me mandado o meu no momento certo. Henrique o abraçou forte, sem dizer nada. Porque às vezes o perdão não vem das palavras, vem do silêncio. Na manhã seguinte, a casa parecia diferente. A chuva havia parado, e um sol tímido iluminava o quintal. Henrique, Miguel e Clara tomaram café juntos, como uma família de verdade. Mas a história ainda não havia terminado. Henrique sabia que precisava provar o que sentia, não apenas com palavras, mas com ações. E assim ele preparou uma surpresa para o domingo seguinte. Sem contar a ninguém, foi até o cartório. Levou documentos antigos, registros esquecidos e uma decisão que mudaria o rumo de suas vidas para sempre. No domingo, Miguel chegou em casa e encontrou a mesa posta, flores e um envelope com seu nome. Dentro, uma carta escrita à mão. Meu filho, demorei uma vida inteira para te encontrar. E não vou perder mais um segundo sem te chamar de quem você é. A partir de hoje, você leva o meu nome. Não por obrigação, mas por amor. Teu pai, Henrique. Ao final da carta, o documento de reconhecimento oficial, assinado, selado e revogável. Miguel leu e as lágrimas caíram de novo, mas dessa vez eram de paz. Clara o abraçou rindo. Agora eu tenho 2 papais. Henrique sorriu emocionado. E naquele instante, soube que finalmente havia cumprido o que devia ao destino. Mas ainda faltava um último capítulo, porque o tempo, generoso e cruel, ainda guardava um último acerto entre pai e filho. Um segredo que Miguel guardava há anos e que mudaria tudo novamente. Os dias seguintes pareciam diferentes na casa de Henrique. O ar estava mais leve, e o som da risada de Clara se espalhava pelos cômodos como um eco de renascimento. Henrique se via sorrindo de novo, algo que não fazia há muito tempo. Mas dentro de Miguel algo ainda pulsava. Uma inquietação silenciosa, um nó preso entre o passado e o presente. Ele olhava para Henrique com carinho, mas também com medo, porque havia uma verdade que guardava desde o dia em que conheceu Luciana. Uma verdade que poderia abalar tudo o que eles estavam reconstruindo. Naquela noite, quando Clara já dormia, Miguel chamou Henrique até a varanda. O céu estava limpo, e o som distante dos grilos dava ao momento uma calma quase irreal. Pai. Começou com hesitação. Henrique o olhou emocionado com a palavra. Filho, o que foi? Miguel respirou fundo, tentando encontrar coragem. Tem uma coisa que preciso te contar. Algo que nunca falei para ninguém. Nem para Dona Sônia. Henrique se endireitou na cadeira, apreensivo. Miguel continuou. Quando eu ainda era adolescente, eu trabalhava num depósito de reciclagem. Um dia apareceu uma mulher muito doente. Ela mal conseguia andar. Eu ajudei, levei remédio, comida, e ela ficou por um tempo lá, escondida. Era a minha mãe. A voz de Miguel começou a tremer. Ela me contou coisas que eu era pequeno demais para entender. Disse que tinha sido obrigada a te deixar, que o pai dela jurou te destruir se ela voltasse, e que o maior medo dela era que um dia eu te odiasse. Henrique abaixou a cabeça. As lágrimas começaram a descer silenciosas. Miguel prosseguiu. Antes de morrer, ela me deu uma caixinha. Disse que quando eu me sentisse pronto, era para eu entregar para o homem que tivesse o mesmo olhar que o meu. Eu nunca entendi o que ela quis dizer. Até agora, ele tirou do bolso uma pequena caixa de madeira gasta pelo tempo. Entregou a Henrique com as mãos trêmulas. Henrique abriu devagar. Dentro havia uma fotografia antiga. Ele e Luciana, jovens, sorrindo diante de um campo de girassóis. E um bilhete escrito com a caligrafia dela. Se um dia o amor for mais forte que o medo, você vai nos encontrar. Cuida do nosso menino, mesmo que ele demore para te reconhecer. Harry? Henrique encostou a foto no peito como quem segura o próprio coração. As lágrimas caíram livres, sem vergonha, sem contenção. Ela nunca me esqueceu. Saint Mussutan murmurou entre soluços. Miguel colocou a mão sobre o ombro dele. E agora ela pode descansar, pai. Porque a promessa dela se cumpriu. Por alguns minutos os dois ficaram abraçados, apenas respirando o mesmo silêncio. E naquele instante, o tempo pareceu parar. O passado, o presente e o futuro se alinharam em um só gesto, o perdão. Nos dias seguintes, Henrique decidiu fazer algo que há anos vinha adiando, transformar o casarão onde morava em algo que tivesse propósito. Com a ajuda de Miguel, fundou um pequeno centro comunitário nos fundos da propriedade. Ali começaram a ensinar crianças simples da vizinhança
a ler, desenhar, tocar instrumentos e sonhar. Clara, agora falante e cheia de energia, era a primeira a chegar todos os dias. Ela se tornara o coração daquele lugar. Os vizinhos diziam que a menina tinha um dom, o dom de curar o que o mundo quebrava. Um dia, enquanto Henrique assistia Miguel ajudar as crianças a construir brinquedos com materiais recicláveis, sussurrou para Dona Sônia: "Sabe, Sônia, eu passei a vida tentando juntar dinheiro. Hoje eu só quero juntar pessoas." Ela sorriu emocionada. Demorou, mas o senhor entendeu o que é riqueza de verdade, Henrique. Meses depois, o centro comunitário estava cheio. Clara subiu no pequeno palco improvisado, com um microfone nas mãos. Ela olhou para o pai e para o avô, sentados lado a lado, e disse com a voz firme: "Essa música é para minha mamãe, que está no céu, e para todo mundo que nunca desistiu de amar." A melodia começou, suave, cheia de vida. Henrique olhou para Miguel, e os dois sorriram sem precisar dizer nada. A menina cantava, e o público se emocionava, mas eles sabiam que aquele som era mais que uma canção. Era o encerramento de uma dor antiga. Era o perdão ganhando voz. Quando a apresentação terminou, Clara correu até os dois e os abraçou forte. Henrique, com lágrimas nos olhos, sussurrou: "Você é a razão de tudo isso, minha pequena. Você e esse homem aqui, que o destino trouxe de volta para mim." Miguel sorriu com o olhar leve. "Às vezes, pai, Deus demora, mas ele nunca se esquece." Henrique assentiu emocionado. "Às vezes o tempo só espera a gente estar pronto para entender o milagre." Naquela noite, depois que todos foram embora, os três ficaram sentados no quintal, olhando o céu. As estrelas pareciam mais brilhantes do que nunca. O vento balançava as árvores e o som distante de uma sanfona vinha de alguma casa vizinha. Henrique respirou fundo e disse: "Sabe, filho, eu achava que a vida tinha me tirado tudo. Hoje eu percebo que ela só estava me ensinando a valorizar o que realmente importa." Miguel respondeu, com um sorriso calmo: "E o que é que importa, pai?" Henrique olhou para Clara, dormindo no colo dele, e disse: "Amar, só isso. Amar e estar perto de quem a gente ama. Silêncio. O tipo de silêncio que não pesa, que cura." E foi assim que terminou a história da menina que não falava, e do homem simples que ensinou não só ela, mas todos ao redor, que o amor pode ressuscitar o que parecia perdido. O lixo que ele recolhia todos os dias nas ruas, na verdade era o símbolo de algo maior. Ele recolhia vidas quebradas e transformava em esperança. Porque no fim das contas a filha do milionário voltou a falar, mas foi o coração do milionário que aprendeu finalmente a ouvir. Se essa história de superação tocou seu coração como tocou o meu, deixe seu like aqui embaixo e se inscreva no canal para mais histórias inspiradoras como esta, e me conta nos comentários: de qual cidade ou estado você está assistindo essa história? Um abraço carinhoso e fique com Deus.